Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2, versículo 17. Amém? Esther 2, 17 nos diz: e o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Somente esse versículo, na palavra de Deus. A palavra de Deus é infinita, e dentro do tempo que temos, Deus vai falar conosco por esta palavra. A história de Esther é bem conhecida, é mais uma metáfora que Deus usa para falar conosco. Eu creio que muitos de nós chegamos aqui só aos domingos e precisamos de receber um pão nesta noite para caminharmos, ou termos força para caminharmos a semana toda, ou até mesmo 15 dias por mês, será. E aqueles que vêm todo dia por um pouquinho, né? Porque o alimento espiritual, ele é tão necessário e se faz tanto quanto o nosso alimento, a nossa alimentação física. E muitos crentes hoje são fracos espiritualmente porque não têm tido essa alimentação, pelo menos básica, durante a semana. Não têm tido o pão diário da palavra de Deus. E é a palavra que nos dá força para ficarmos de pé diante do Senhor. Então, esta palavra nos conta uma história que é bem conhecida. E Deus falou conosco nesse capítulo 1 desta palavra. Parece assim loucura aquilo que Deus fala. Porque quando Deus traz a palavra, Ele nos remete a uma escavação espiritual. E Ele traz uma legalidade de Esther à igreja. Isso é loucura. Um fato ocorreu na vida de uma mulher, e nessa noite Deus pega isso. Isso aí me chama muita atenção. E Deus pega isso e direciona para a minha vida e para a sua, e traz o alimento devido para a sua vida e para a minha. Então, para mim, isso aí é loucura. Por que Deus não fala diretamente comigo e com você? Por que Ele precisou pegar a vida de Esther e trazer a história para que possamos entender a forma que Ele age e para que possamos, pela interpretação, trazer para o momento para que Ele possa alcançar a sua vida. Aleluia. E essa história é uma história de amor, né? Uma história de amor em uma época que os reis, eles realmente tinham uma vida desregrada. Eles tinham as mulheres que eles queriam, e o rei Assuero, ele teve que fazer uma escolha entre tantas mulheres. No capítulo 1 foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Quando Deus trouxe esta palavra para ser, nessa noite, o veículo que Deus usaria para falar conosco, Ele nos falou da rejeição do rei a rainha Vasti, porque a rainha Vasti, aleluia, quando o rei precisou da sua presença, ela também estava dando uma festa. Era uma mulher bela, a Bíblia diz que ela era bela. O rei reuniu seus grandes. Durante 120 dias, ele alegrou-se com seus grandes. E depois, já meio embriagado pelo vinho, ele desejou ver a rainha Vasti. Agora, se eu disser que esse Assuero, nessa noite, representa Deus, você vai dizer que é mais loucura aí. Porque nesta noite o Assuero representa o próprio Deus. Aleluia. E nós observamos que ele deu um banquete aos grandes. Toda a glória pertence a Jesus para sempre. Por isso que ele parece doido. Quando ele vai liberando a palavra vai parando o teu ser.
você vai ficando convicto, convencido de que é a palavra de Deus. Eu sempre prego, eu não sou serva por paixão hipócrita ou porque alguém tenha me convencido a isso. Eu sou serva de Deus porque eu sinto o Espírito de Deus dentro do meu ser, me enlaçou e me amarrou. É por isso que eu sou serva. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Então, o rei Assuero nesta noite, ele representa o próprio Deus. E nesta palavra, esse rei reuniu seus grandes. E em meio a essa reunião, ele desejou ver a formosura da rainha Vasti. A presença da rainha Vasti naquele momento seria a parte fundamental da alegria daquele rei. Aleluia. Mas só que a Vasti estava dando uma outra festa na casa real. Só que parece-me que o rei não sabia. Parece-me que ela estava dando uma festa sem a autorização do rei. E jamais isso poderia ser aceito, porque o rei sempre terá a sua última palavra em qualquer situação. Aleluia. A Vasti era amada, era dela, mas era desobediente. Costumava fazer festas sem que o esposo soubesse. Costumava fazer festas sem que o rei autorizasse. E nesta noite eu creio que Deus está encontrando corações aptos, entendimentos abertos, para que possamos entender esta palavra, porque eu creio que esta palavra, ela escapa no teu ser, e ela se estende não somente a este pequeno recinto, mas ela está se estendendo à igreja de Deus nesta terra. E esta Vasti está correndo perigo nesta noite. Porque segundo aquilo que Deus tem revelado, ela não compareceu diante do rei. Ela não compareceu porque ela também estava dando uma festa. Ela estava banqueteando-se com as suas amigas, também com as grandes mulheres da Pérsia. Aleluia. E o rei se irou com isso. Agora o que queremos é que você, como ouvinte da palavra de Deus, que chegou aqui nesta noite para receber o pão que é vindo do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, você precisa permitir que o Espírito Santo introduza no teu ser a credibilidade que esta rainha representa uma partícula da igreja de Deus nesta terra. Viu como é loucura? É loucura. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que não estiverem no Espírito de Deus não compreenderão aquilo que é de Deus, porque as coisas de Deus são compreendidas pelo Espírito. É o Espírito que explica todas as coisas. E aqueles que não estiverem no Espírito também não entenderão, porque Deus usa esses meios para falar conosco, porque somos tão pequenos, então insuficientes diante dele, ou diante da sua grandeza, que ele precisa usar esses meios para falar conosco. Agora acredite, Deus fala com uma partícula da sua igreja hoje. Louvado seja Deus para sempre. Só que essa igreja, ela não está em uma boa condição, porque ela está sendo convocada para comparecer diante do rei. Só que ela não poderia comparecer porque ela está dando uma festa. Aleluia. Talvez
aleluia, e jamais poderia ouvir o chamado do rei. E a Bíblia diz que aquele rei muito se irou. Acredite que a palavra é a espada do Espírito. Ela penetra alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E ninguém se esconde diante da palavra de Deus. Pelo contrário, ela rasga a tua vida e ela mostra tudo que está dentro. Louvado seja Deus para sempre. Então eu creio que você não está dando uma festa assim, paralela à festa do rei. Faça uma torcida agora, para você não esteja iludido, para que essa parte espiritual da tua vida não esteja iluída a este banquete extra ao banquete do rei Assuero. Louvado seja Deus para sempre. O rei se irou. Ele muito se irou porque não teve a presença da rainha em sua festa. Naquele momento, eu creio que ele estava excitado pelo vinho. O ego dele estava aguçado. Ele gostaria muito de contemplar a beleza daquela mulher. E a mulher não pôde comparecer. Era a esposa. Ela teria que comparecer diante dele. E aqui a Bíblia diz que ele teve uma reunião com os seus grandes, os seus conselheiros. É no versículo 17 do capítulo 1 diz: porque a notícia deste feito da rainha sairá, e todas as mulheres de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos, e como se disser, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E nesse mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz desprezo e indignação. Aqui o fato estava sendo avaliado. Os conselheiros do rei estavam agora levando ele a pensar, induzindo ele ao quadro de analisar, uma análise crítica, para que fosse julgada aquela mulher. Eu acredito que neste momento está havendo essa reunião. Eu sou louco assim. Eu acredito nisso. Porque eu não creio que essa palavra chegou aqui só para os irmãos ouvirem este som. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nessa noite essa palavra está sendo manifestada pelo poder do Espírito Santo de Deus, e que essa reunião está sendo feita, e que este conselho o rei está recebendo, e que haverá uma decisão em relação a essa rainha que tem agido de forma incorreta diante do seu rei. Você precisa honrar o seu rei. Você precisa honrar o Senhor. O seu rei é o Senhor Jesus Cristo. Não podemos trocar ele por nada. Não podemos ter uma ocupação que ocupe o lugar dele. O lugar dele ninguém pode ocupar, só ele. Ele deixa bem claro que aquele que não puder deixar tudo por amor dele, não é digno dele e não serve para ser o seu discípulo. Você precisa ter condições de deixar tudo de lado, se for o caso, para acompanhar Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Então aqui o conselho dos conselheiros é que aquele fato não servisse de escândalo, de um mau testemunho para as princesas da Pérsia, porque elas iriam desprezar os seus maridos. Elas iriam alegar que o rei Assuero, que era o grande, convocou a sua esposa para estar diante dele em uma festa, e ela não compareceu. E ali as princesas desprezariam os seus maridos, e haveria muito desprezo. Então o rei recebeu o convite
Eu creio que sofrendo. Aliás, o conselho, eu creio que sofrendo. Porque eu creio que ele amava Vasti. Mas ele não teve outra escolha, ele era o rei. E não poderia deixar que uma mulher desprezasse uma ordem sua. Então, versículo 19 diz: se bem parecer o rei, saia da sua parte edito real, escreva-se nas leis dos pesas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a sua companheira, que seja melhor do que ela. O conselho que ele recebeu foi que a Vasti fosse trocada, porque ela não estava valorizando o lugar que estava ocupando. Que esta palavra não cai na sua vida, mas faça uma análise na sua vida espiritual. Porque a palavra não vem para voltar vazia. A Bíblia diz que quando Deus libera a palavra, ela vem com velocidade e ela só voltará quando ela fizer surtir o efeito designado por Deus. Então ela não está vindo vazia. Que Deus possa encontrar lugar no teu coração para aplicar esta palavra de uma forma que você não esteja enquadrado dentro do projeto da rainha Vasti, mas que possa estar do outro lado da próxima jovem a ser escolhida. E ela está sendo escolhida nesta noite. Viu como é loucura? Porque Deus nos deu a palavra no capítulo 2 como base bíblica, versículo 17. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Então nessa noite está havendo uma concorrência. Primeiramente, o rei mandou buscar virgens naquele país, para que aquelas virgens desfilassem diante dele. Ali foi feita uma grande concorrência de mulheres bonitas, para que o rei pudesse escolher a sua rainha. Aleluia! E entre aquelas mulheres, aquelas jovens, se encontrou a rainha Vasti. Aliás, Esther. A Esther não era rainha, não era princesa, era uma plebeia, era uma judia que estava ali naquele país. Ninguém a conhecia, aleluia. A Esther não era conhecida, mas ela estava naquele país, aleluia. E ela estava ali com um propósito, porque quando Deus entregou o seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor, como está no livro de Jeremias, quando Jeremias entregou todas as profecias dadas por Deus para advertência daquele povo, e o povo não aceitou a palavra do profeta Jeremias, chegou o momento que Deus entregou aquele povo nas mãos do rei Nabucodonosor, e toda a linhagem de Israel, juntamente com grandes e pequenos, foram levados daquele país. E ali Deus espalhou seu povo na terra, e lá na Pérsia estava Vasti e Mordecai, dois judeus que estavam ali com um propósito, porque eu creio que Deus ali já estava trabalhando para trazer o seu nome público naquela terra. E ali ele já havia de antemão trazido aquela moça, aquela virgem, e todo este feito na vida de Vasti. Eu creio que Deus estava trabalhando para que Esther fosse conhecida, porque Esther não tinha riqueza, não fazia parte da terra, ninguém a conhecia, não era princesa, não era de família elitizada, mas ela estava escondida naquele país. Louvado seja Deus para sempre. E a Bíblia diz que ali foi feito aquele desfile de moças. E quando aquelas moças chegaram ali naquele palácio, elas foram para um lugar especial para serem tratadas, para receberem tratamento de beleza durante 6 meses com especiarias, para que elas pudessem comparecer diante do rei. Louvado seja Deus para sempre. E quando se tratou da Esther, a Bíblia diz que ela recebeu
especial. Ela caiu na graça daquele homem que cuidava das mulheres. E ela recebeu também moças para cuidar dela. Mesmo como uma plebeia, ela já estava ali sendo cuidada por outras moças e sendo preparada para um dia do grande desfile, aleluia, no que ela compareceria diante daquele rei, e o rei ali escolheria a próxima rainha daquela terra. Louvado seja Deus para sempre. E no meio daquele desfile, no versículo 17, quando o rei Assuero contemplou a Esther, de acordo com a história, aquelas moças passavam em unidade, uma por uma. Passava uma moça, o rei olhava e não se agradava. Depois passava uma outra moça, ele também não queria nada com aquela moça. Mas quando ele olhou Esther, a Bíblia diz que ele amou, ele alcançou graça, ele viu beleza nessa mulher e viu que ela poderia substituir a rainha desobediente. Aleluia! Eu creio que nessa noite existem moças neste lugar. Olha que outra loucura. Eu creio que nessa noite Deus está selecionando moças e também está escolhendo. E eu creio que você entendendo essa palavra, você estará torcendo para estar no meio dessas moças, mas sendo a pessoa, representando a pessoa de Esther, para ser selecionada por Deus e para receber o reino. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a história de Esther é uma das histórias mais belas da Bíblia, porque toda a história de Esther é voltada para a igreja. Porque na continuação da sua história, nós vamos agora dar continuidade, e ali nós vemos que aquele rei não soube da sua linhagem, ela não pode dizer de que povo ela era. E depois Satanás levantou naquele rei um homem para perseguir os judeus. Depois aparecem mais judeus naquela terra, e ali aqueles judeus buscam socorro de Esther. E no capítulo 4 a Bíblia diz que Mordecai envia um recado para Esther. Ele era o primo da Esther, ele a criou, mas era somente primo. Orientou a Esther e disse: Esther, quando você entrar no palácio, não diga para ninguém quem é o seu povo. Guarde segredo da sua linhagem, da sua parentela. E a Bíblia diz que aquele homem, Ramã, ele se levantou contra Mordecai, porque Mordecai não se curvava diante dele. E ele era o maior príncipe do rei, que estava ao lado do rei. Louvado seja Deus para sempre. E quando ele levou o rei a pegar o seu anel e selar o decreto para que fosse exterminado daquela terra todo o povo judeu, Mordecai prontamente enviou um recado a Esther. E a Esther, eu creio que agora ela estava tendo uma vivência diferenciada. Ela estava ali tendo todos os aparatos de uma rainha, tendo as suas damas de honra, tendo as suas vestimentas, portadora de uma coroa real. E parece assim, no capítulo 4, ela estava esquecida daquele povo pobre, daquele povo humilde que era povo que pertencia à sua parentela. E naquele momento a Bíblia diz que ela mandou um recado a Mordecai dizendo: todos sabem que eu não posso entrar diante do rei, que qualquer pessoa que entrar diante do rei, sem que ele convide essa pessoa poderá morrer. E ali Mordecai mandou um recado para Esther dizendo: olha, diga para Esther que quem sabe se para tal momento ela não foi convocada, se ela não se levantar agora para trazer livramento a este povo, de outro lado virá socorro, mas ela e a casa do seu pai com certeza perecerão. E aquelas palavras levantaram a rainha Esther, e a Bíblia diz que ela convocou as suas damas, convocou o seu povo e mandou que todo o povo judeu jejuassem durante 3 dias, e ela também jejuaria. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E em meio àquele jejum, Deus se levantaria
O nome de Deus não está escrito no livro de Esther. Foi um livro muito criticado pelo cânon sagrado, porque ele não contém o nome de Deus. Mas também foi considerado que vemos os feitos de Deus. Só podemos conferir a Deus os feitos do livro de Esther. Louvado seja Deus para sempre. As obras que foram efetuadas. E eu creio que Deus, Ele permitiu naquele momento aquela sentença sobre o seu povo, somente para que a rainha Esther se levantasse e para que o seu nome fosse glorificado. E aí Deus permitiu que ela fizesse aquele jejum e também convocasse o rei, o seu esposo, o rei daquela nação. E a Bíblia diz que depois que ele entrou diante dele, mais uma vez, ela encontrou vencer diante daquele rei. E ali nós observamos que o nome do Senhor foi glorificado. No capítulo 6, para encerrar, nós descobrimos aqui a vingança de Deus. O momento que Deus usou todo aquele contexto histórico para se manifestar no meio daquela terra. Quando aquele homem tentou matar, aquele homem, o Ramã, veio uma cúpula de inimigos tentando tirar a vida do rei, e ali Mordecai impediu. Ele avisou, ele denunciou. E esse feito ficou oculto, escrito em crônicas. E quando Ramã já havia pedido a vida de Mordecai, naquela noite Deus tirou o sono daquele rei. Ele pediu a leitura das crônicas. Aleluia! Eu creio que a crônica dele nessa noite é a oração da igreja, é a tua oração, para que ele possa se levantar e dar o primeiro prato pela sua igreja nessa terra, porque a igreja está vivendo momentos difíceis. Não temos liberdade para pregar a palavra de Deus na sua total essência. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Caminhava sobre Nai. E ali Deus tirou o sono daquele rei. E quando o rei ouviu aquelas crônicas, e ali estava registrada a história daquele homem, Mordecai, que trouxe livramento para a sua vida, ele perguntou ao assistente que honra havia se dado àquele homem que livrou a sua vida. Aleluia. Ele nenhuma honra. Ele pensou no caso e ouviu alguém estava no pátio. Ele perguntou quem estava no pátio, e alguém falou que era Ramã, o maior príncipe. Aleluia. E ali ele fez o príncipe entrar e fez uma pergunta a ele, dizendo: Ramã, que honra se poderia dar ao homem em cuja honra o rei se agrada? Louvado seja Deus para sempre. Aquele príncipe era presunçoso, ele se sentia grande, porque ele representa Satanás. Nessa noite, nessa história que Deus está fazendo, ele representa Satanás. Satanás é presunçoso, ele quer um lugar na igreja, ele quer renome, ele quer destaque. Mas o lugar da igreja o inimigo não tira nunca, porque esse porto do inferno prevalece contra a igreja. Louvado seja Deus para sempre. E ali, ele pensando bem, rapidamente ele analisou as palavras do rei e disse: pensou o seguinte, certamente, o homem que está agradando ao rei sou eu. Louvado seja Deus para sempre. Ele disse: o homem em cuja honra o rei se agrada deve vestir as roupas do rei. Ele deve montar também no cavalo do rei. Ele deve também ser levado pelas ruas. E alguém dizendo: este homem cuja honra o rei se agrada. Aleluia! E naquele momento o rei disse o seguinte: pois corre depressa, Ramã, faz assim com o judeu Mordecai. E aquele homem, eu creio que caiu dentro de si tudo que estava de pé. E ele saiu dali, pegou Mordecai, vestiu a roupa do rei, aleluia, pegou o cavalo do rei, colocou Mordecai sobre ele e passou a andar nas ruas, exaltando a Mordecai. Eu não tomo essa palavra para a minha vida, vai tomar para a
Aleluia. E ali aquele homem gritava pelas ruas dizendo: este é o homem em que cuja honra o rei se agrada. Este é o homem em que cuja honra o rei se agrada. E assim andou em todas as ruas de Susa, exaltando Mordecai. Aquele pobre coitado não saía da porta, que andava maltrapilho, que quando a rainha Esther recebeu o seu recado, soube que eles estavam conversando, falou um monte de roupas para ele, e devolveu as roupas. Você não quer roupa, porque ele estava angustiado, havia uma sentença de morte sobre o povo judeu. Ele não estava pensando em roupas, ele estava pensando em livramento de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Pois aquele homem maltrapilho foi colocado sobre aquele cavalo e foi exaltado pelo príncipe, o maior príncipe da Pérsia. Quem seria o maior príncipe da Pérsia? Será que Deus permite que Satanás te exalte? Deus te usa para pisar sobre ele. Quando ele tenta contra ti, é ele que cai. Como diz a palavra do Salmo 27, Davi teve todo o argumento para falar de Deus, conhecendo a sua soberania e o seu poder. Ele diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Quando os malfeitores se levantam contra mim, eles tropeçam e caem. Aconteceu com Ramã. Ele caiu. Ele exaltou Mordecai. Ele pensaria que ele seria exaltado usando as roupas do rei, mas as roupas do rei viriam sobre aquele que estava humilhado, aquele que fazia parte da família real de Deus, que seriam os judeus naquela terra. E nessa noite, representando a igreja, essa palavra está sendo ministrada para que tu sejas exaltado pelo nome do Senhor, pisando sobre o diabo e os seus demônios. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Cantava sobre nada. E a Bíblia diz que quando aquele homem andou em todas as ruas, ele chegou, colocou, tirou Mordecai lá, deixou o cavalo do rei e correu para a sua casa. E quando ele chegou em casa, havia uma mulher do seu lado que sabia, que conhecia a fama dos judeus. Assim como o diabo conhece a fama da igreja na terra. Louvado seja Deus para sempre. Ela disse: olha, se este homem, ninguém sabia quem ele era, se este homem, que se chama Mordecai, pertence à família dos judeus, tu não prevalecerás diante dele, mas com certeza cairás diante dele. Aleluia. E naquela noite, naquele dia, naquele momento, o nome do Senhor foi glorificado. É claro que nessa noite não temos tempo de abordar todo o contexto, mas é uma história bem conhecida e queremos rogar a Deus que esta palavra não seja esquecida por você, e que a interpretação da mesma esteja sendo escrita no teu ser espiritual, e que da mesma forma que Deus exaltou Mordecai, Ele possa te exaltar. Da mesma forma que Ele separou a Esther para substituir aquela rainha desobediente, presunçosa e orgulhosa, que nessa noite Deus te levante em lugar de Esther, como representante do seu povo sobre essa terra, e pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, eu ministro essa palavra no corpo da igreja, o corpo da igreja nesta terra, para que essa igreja tome a sua posição e para que receba de Deus tudo aquilo que Deus liberou nessa noite pelo poder desta palavra. Louvado seja o seu nome para sempre. Que Deus nos guarde para sempre. E que Ele coloque esta palavra como regra de fé e de prática em sua vida. Não esquecendo que Deus usa esses meios para abençoar a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe.